A gente vai falar hoje da Reforma Protestante. Antes de começar, eu só quero deixar muito claro aqui que eu vou estar falando de fatos históricos, ok? E a instituição católica a qual eu vou estar me referindo nesse momento é uma instituição que está lá atrás, no passado, e que nada tem a ver com a instituição dos dias de hoje, perfeito? Então, segue aí o baile. Olha só. A Reforma Protestante é conhecida como a crise do catolicismo e eu vou te explicar o porquê que esse catolicismo está entrando em crise. Há algum tempo eu já tenho membros do próprio clero que vêm denunciando os seus colegas e alegando que alguns dos membros da Igreja Católica não se comportam como religiosos ou como pessoas que estudam e creem na Bíblia. E essas denúncias, galera, estão chegando ao alto clero que parece não ligar muito para o que está acontecendo, tá? E aí, analisa aqui comigo os motivos, né? Essas denúncias que estão chegando. Eu tenho a corrupção do clero no geral, tá? Essa corrupção, dando um exemplo aí, ela tá atrelada a várias práticas, mas uma é bastante importante aqui para a gente perceber, que é, por exemplo, a venda de cargos no alto clero. Você sabe que o alto clero normalmente tem a sua origem na nobreza, perfeito. Nobres então ocupam esses cargos, mas nem sempre o nobre que vai para esse cargo, ele de fato tem a vocação, né, ou um estudo religioso para tal. Esse cargo, na verdade, ele é ocupado por uma questão de poder. A Igreja Católica, apesar de ser uma instituição de religião, né, tá, uma instituição religiosa, ela também é uma instituição muito poderosa e que está ligada ali a decisões muito importantes dentro da sociedade nesse momento. O que significa que ela também é uma instituição de poder. Correto? E aí, esse nobre, por exemplo, quando ele vai para a Igreja Católica, ele não quer, na verdade, pregar a palavra ou estudar na maioria das vezes. Ele quer, na verdade, ganhar poder e ter influência sobre as decisões que são tomadas nas regiões nas quais a Igreja Católica ocupa. Além disso, a Igreja Católica é a instituição que mais detém riquezas na forma de terras, ok? Então você imagina que esse nobre, ele compra o cargo dele, ou seja, dinheiro. Tá? E aí a gente já sabe que isso vai impactar na vida de milhares de pessoas. Outra forma de corrupção está ligada à venda de relíquias sagradas, tá? Que muitas das vezes são falsas. Para você ter uma noção, né, a gente tem a venda, né, de pedacinhos da cruz onde Cristo foi crucificado. Vendemos tanto pedacinho de cruz que se a gente juntasse tudo hoje em dia, dava para construir um Maracanã e o time inteiro que ia jogar lá, né, de madeira, perfeito? De pedacinho de cruz, tá? Outra prática que está sendo criticada aqui bastante, né, por membros da própria igreja é o nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? A Igreja Católica deixa muito claro que padres e freiras não podem se relacionar amorosamente. Não pode casar, não pode namorar, certo? E aí, o que acontece é que eu tenho membros da Igreja Católica que não estão nem aí para isso. E são casados, têm filhos e até amantes. Olha só o escândalo. Para piorar, ainda leva a família para morar dentro da igreja, né? Dentro da propriedade da igreja. Para você ter noção, a simonia e o nicolaísmo, né, está sendo denunciado aí há bastante tempo. E no Segundo Concílio de Latrão, em 1139, a gente tem a proibição dessas práticas. E ainda assim, tem gente dentro da igreja que não está nem aí e continua praticando. A outra corrupção que a gente vai ter é a venda de indulgências. O que é indulgência, meu querido? Indulgência é perdão, exatamente. Você sabe, né, que para ser um bom católico, você tem que fazer o quê? Exatamente, ser uma boa pessoa, ter boas práticas, né, e sempre praticar o bem. Mas não basta ser da boca para fora, tem que ser do coração, ou seja, você tem que ser uma boa pessoa de verdade, né, sempre olhando o outro e sempre se preocupando com o outro. O que acontece aqui é que as pessoas simplesmente, né, saem pecando, fazem as coisas mais horrorosas e depois, né, para conseguir o perdão, elas fazem o quê? Pagam, dão dinheiro, compram o seu lugarzinho no céu em suaves prestações. Brincadeira, é à vista mesmo, ok? Ou seja, isso é uma forma de corrupção, tá? A denúncia também vai chegar à questão do preparo do clero com relação, né, a orientar as pessoas em termos religiosos. Eu tenho um caso, por exemplo, aqui de padres que são analfabetos, o que é um problema. A Igreja Católica, nesse momento, diz que somente ela sabe ler a Bíblia. Então, somente a Igreja Católica sabe o que, de fato, a Bíblia quer dizer.
Sendo assim, só os padres é que leem a Bíblia, o povo não consegue ler, até porque a Bíblia está em latim, então os padres supostamente são educados para lerem em latim e passarem os conhecimentos da Bíblia. Só tem um problema, tem padre que é analfabeto. Se tem padre que é analfabeto, o maluco tá rezando a missa e, detalhe, tá rezando qualquer coisa, porque ele não sabe o que ele tá lendo, eu não sei o que eu tô ouvindo, e no final das contas, né, cada um inventa o que a Bíblia tá dizendo ou deixa de dizer, tá? Isso aqui é um problema muito sério. Lembrem-se, a igreja, nesse momento, ela é a principal formadora da população. Muitas das vezes, as pessoas têm a sua educação mais básica vinda de dentro da igreja. Se a pessoa que está te educando não sabe do que ela está falando, a gente tem um problema seríssimo. Além desses motivos aqui, né, dentro da instituição, a gente vai ter uma mudança na sociedade. Essa sociedade, né, ela tá saindo de dentro dos feudos, ela tá conhecendo novos mundos, a gente tem um crescimento de uma burguesia que começa, né, a financiar uma renovação nas artes. Essa renovação nas artes promove uma mudança no pensamento, promove uma mudança na forma com a qual a gente enxerga a nossa realidade. Isso puxa, né, o renascimento científico e aí questionamentos vão surgindo. Questionamentos esses que a igreja não quer lidar nesse momento, porque a igreja diz que não se questiona as ordens da igreja. E não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Também a gente vai ter a relação aqui com a formação dos estados, ou seja, a formação dos países. E aí, olha só, eu tenho um país que, na verdade, ele está, né, separado em áreas, em regiões, beleza? Cada uma dessas regiões tem o seu senhor feudal. Essa galera vai abrindo mão do poder local para passar o poder para o rei, que vai se unificando e formando uma figura de poder. Essa figura de poder, pessoal, começa a brigar com a outra figura de poder que existia, que era a Igreja Católica. Óbvio, a disputa aqui é para saber quem é que vai mandar de fato. Eu falei para você, se a igreja é uma instituição de poder que, né, influencia na sociedade, ela vai começar a brigar agora com a outra instituição de poder que surge, que é o Estado. Na verdade, vai haver uma disputa aqui para saber quem é que toma as decisões do local. Perfeito? Além disso, é claro, né, a igreja, como detém muitas e muitas terras, muitas e muitas riquezas, a nobreza tá de olho nessas riquezas, tá? E aí a gente vai falar de uma das figuras dessa reforma protestante, que é Martinho Lutero ou Martim Lutero. Lutero era membro da Igreja Católica, tá? Questionava, sim, né, o posicionamento, às vezes, da igreja, questionava algumas das práticas que ocorriam ali dentro, porém, Lutero não queria romper com a Igreja Católica, muito pelo contrário, ele queria, spoiler, uma reforma, tá? Ele queria que houvesse mudanças ali dentro, mudanças essas que não vão ocorrer. O Papa vai ignorar solenemente, o alto clero vai ignorar o Lutero, e aí sim, o Lutero vai romper definitivamente com a Igreja Católica, beleza? Aí eu botei a frase aqui, ó, pra você, ó, tirada direta da Bíblia, que resume basicamente o pensamento luterano. Aquele que é justo pela fé viverá. Ou seja, para Lutero a questão aqui tá ligada à fé, à prática da fé, beleza? O enriquecimento da fé, ou seja, não é comprar perdão, não é comprar, tá? Ter dinheiro não te faz ter fé. Não é o que você possui, então esquece esse negócio de relíquia. O fato de você ter o pedacinho da cruz de Cristo, né, num cordão em volta do seu pescoço, não te faz, de fato, né, uma pessoa católica. Então, o que acontece para ele? A fé, ela tem que vir da leitura da Bíblia e da interpretação das Escrituras, contrariando o que a igreja dizia, que somente ela detinha, né, a capacidade de interpretar a Bíblia. Para o Lutero, a Bíblia tem que ser lida por todos. E aí ele vai defender a tradução da Bíblia para a língua local. Se eu sou brasileira, a Bíblia tem que estar em português. Se eu sou americana, a Bíblia tem que estar o quê? Em inglês. Perfeito? E aí, sendo assim, uma vez que a gente lê a Bíblia, uma vez que a gente interprete a Bíblia, a gente vai ter um sacerdócio universal. O que significa que eu não preciso ter uma hierarquia na igreja, né? Não preciso ter uma hierarquia dentro da religião, dizendo que eu tenho um grande líder que é o mais próximo a Deus, e aí ele passa as orientações para a galera de baixo, que passa para de baixo, que finalmente chega até você, tá? Que é o quê? O público que está ouvindo as palavras da Bíblia. Não. Você pode ler e você pode interpretar. É claro que você vai precisar de ajuda. Daí, de repente, você precisaria de um pastor para te guiar, certo? Então, além disso, Lutero vai dizer que a Bíblia, ela é infalível, ou seja, a Bíblia, ela é perfeita, diferentemente do homem que erra, o que é um grande problema. Quando Lutero
falar isso daqui, alegar que a Bíblia ela é perfeita, mas o homem é falho, ele vai estar, na verdade, dando uma cutucada no Papa. A Igreja Católica dizia que o Papa era infalível, ou seja, como o homem mais próximo de Deus, ele então não erra. Lutero vai dizer, não, o Papa, assim como eu e você, é homem. E como homem, ele vai errar, ele vai falhar, diferentemente da Bíblia. A Bíblia não fala jamais, tá? Não falha jamais. O rompimento com a Igreja vai acontecer definitivamente quando o Papa Leão X autorizar a venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Galera, olha só, eu tô autorizando uma prática de corrupção que já está sendo denunciada, tá? Para quê? Para juntar dinheiro para construir um novo prédio. Ô, irmão, é claro que o Lutero vai virar e falar, irmão, não dá para ficar com as coisas do jeito que são. Lutero, então, vai escrever as 95 teses, onde ele vai expor todos os problemas da Igreja Católica, vai denunciar ali o que está acontecendo, e é óbvio, isso vai deixar muito enfurecido o alto clero. O Papa, então, vai expedir aqui a Bula Exsurge Domine, tá? É basicamente uma carta. Nessa carta ele vai dizer que Lutero precisa se desculpar. Lutero vai virar e falar, não, eu não vou abrir mão das minhas convicções e digo mais, afrontoso que só ele queima a carta em praça pública, ou seja, ele deixou muito claro, tá, que ele não está disposto a voltar atrás. É óbvio que o Papa, então, vai pedir a cabeça de Lutero, e Lutero, que não é bobo nem nada, mete o pé. Tá? Lutero vai se refugiar no castelo de seu amigo, né, Frederico III, que é o príncipe da Saxônia, beleza? Ligado aí, ó, à nobreza alemã, tá? Porém, vai ser convocado para o que a gente vai chamar de Dieta de Worms. Basicamente, é uma grande reunião. Quem convoca, né, essa Dieta de Worms vai ser Carlos V, que nesse momento é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, também conhecido basicamente como Alemanha hoje em dia, tá? Lembrando que o Sacro Império Romano Germânico são várias províncias, beleza? É como se fossem vários países separados, tá? Cada um deles tem o seu rei, né? Os seus príncipes e tem o imperador, tá? Carlos V, então, né, vai conduzir essa reunião, que é a Dieta de Worms, e vai dar a chance do Lutero de se defender das suas acusações. A igreja diz que Lutero é um herege e que, além de tudo, né, ele desafiou o Papa e faltou com respeito a essa figura tão nobre dentro da Igreja Católica. Lutero, tá, vai dizer que, tudo bem, ele realmente afrontou a igreja, porém, tá, ele não vai voltar atrás nas suas palavras, porque, afinal, a única coisa que ele vai seguir são as escrituras da Bíblia, porque essa, diferentemente dos homens, não falha, tá? Bom, Lutero, então, vai ser expulso da igreja, mas não vai ser morto, diferentemente de outras pessoas que também nesse período, né, desafiaram a Igreja Católica e acabaram condenados à morte, tá? Bom, a nobreza alemã, então, vai continuar apoiando Lutero. Por quê? As ideias do protestantismo que Lutero levantou fazem mais sentido na cabeça dessa nobreza alemã. Além disso, essa nobreza está aqui, ó, pensando na possibilidade de ficar com as terras do clero. Por isso, essa nobreza apoia tanto Lutero. Mas também não é todo mundo do Sacro Império Romano Germânico, não, tá? São partes dessa nobreza. E aí, óbvio, vai gerar um atrito muito grande entre os nobres do Sacro Império Romano Germânico e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que está do lado da Igreja Católica, tá? Essa tensão política, ela vai se desenvolvendo a tal ponto que ela ameaça cair numa guerra. E aí, essa guerra, inclusive, ela já aparece ali no horizonte pra gente, quando os nobres vão formar o que a gente chama de Liga de Smalcade. Para tentar resolver esse problema, tá? A gente vai ter ali uma série de encontros, né, para tentar minimamente diminuir essas tensões políticas. Uma vez que a gente consiga, a gente está então instituindo a Paz de Augsburgo. O que é a Paz de Augsburgo? É a paz que vai dizer que cada região escolhe a sua religião. A religião do príncipe é a religião do povo, o que significa que o imperador Carlos V não vai se meter nos assuntos dos reis das províncias do Sacro Império, tá? E aí a gente vai ter com isso, né, o fortalecimento do protestantismo, tá, que vai sair das fronteiras do Sacro Império Romano Germânico e, inclusive, com a Paz de Augsburgo, então,
a gente tem a facilitação, né, que a gente pode assim dizer, desse protestantismo para crescer, já que o imperador não vai se meter nos assuntos particulares de cada um dos países, de cada uma das províncias ali dentro, perfeito? Por isso que a paz de Augsburgo é tão importante para a difusão do protestantismo, tá? Bom, a gente vai falar agora de João Calvino, mas antes, os anabatistas. Se liga aí, os anabatistas, pessoal, eles estão ligados também, né, à questão do protestantismo, perfeito? E a gente vai ter o principal líder ali, que é o Thomas Mintze, ok? Thomas Mintze, ele é ligado ali a Lutero, tá? Ele leu bastante sobre Lutero, concordou com ele em alguns pontos, mas começou a discordar em outros, tá? Quem é que forma esse movimento dos anabatistas? É uma pequena nobreza que está falida, que andou perdendo ali as suas propriedades e a sua riqueza, e camponeses que estão insatisfeitos com a situação, né, de servidão dentro do Sacro Império. Esse anabatismo, ele tá ligado ali, então, a uma leitura um pouco mais radical do protestantismo, se a gente pode assim dizer. Na verdade, ele tem uma leitura mais popular e que tenta atender às demandas dessa parcela da população que não é contemplada pelas políticas locais. O que acontece é que Lutero vai ser um dos caras que vai veemente condenar isso daqui. Vai dizer que o anabatismo, inclusive, não é um movimento viável e vai criticar bastante, inclusive defendendo o massacre que essa galera vai sofrer lá na frente. E o que os anabatistas querem? Olha aqui o nome anabatista. Ana é não, é a negação. Então é a negação do batismo. Significa o quê? Para esses caras, o batismo deveria acontecer somente quando a gente fosse adulto, porque tem que ser uma livre escolha. Somente quando a gente é adulto, de acordo com os anabatistas, é que a gente tem discernimento e conhecimento o suficiente para escolher a nossa religião. A salvação ela é pela fé? Ótimo, mas do que adianta se a fé ela é imposta e não escolhida? Como é que essa fé vai ser verdadeira se você de fato não crê, se você de fato não se modificou, né, para aceitá-la, né, de forma natural, mas ela te foi imposta? Então eles vão dizer que o batismo tem que ser depois de adulto. Além disso, ligado aos camponeses, essa galera quer o quê? O fim da servidão. Lembrem-se de tudo aquilo que a gente discutiu sobre o feudalismo, de como essa servidão ela pode ser traumática para muitos desses camponeses. É o pagamento, né, de impostos, é a violência física e a violência psicológica que esses caras sofrem muitas das vezes na mão desses senhores, ok? Além disso, a gente vai defender o fim do dízimo, que é essa obrigatoriedade ali, né, de pagar a igreja. Lutero ainda vai continuar com essa visão de que o dízimo ele é importante. Aqui eles vão dizer, cara, dízimo não, porque isso é para enriquecer a instituição, ok? Thomas Mintzer, então, ele vai coordenar parte desse grupo aqui no que a gente vai chamar de Batalha de Frankenhausen, que é quando esse grupo vai ser trucidado. Essa batalha faz parte de uma série de outras que a gente vai chamar de Guerra dos Camponeses Alemães, que se revoltam contra a Igreja Católica, tá? Principalmente pelo acúmulo de riquezas dessa Igreja Católica e também pelos motivos que a gente já falou lá atrás, que é a corrupção, tá? Thomas Mintzer vai ser capturado por reis católicos dentro do Sacro Império Romano Germânico e, antes de ser morto brutalmente, vai ser obrigado a abrir mão das suas convicções do protestantismo. Ou seja, ele vai ter que dizer que o protestantismo está errado. Thomas, então, assume que o protestantismo está errado para tentar se livrar e ter uma morte menos dolorosa, ok? De qualquer jeito, vai morrer, tá? Bom, a gente então chega agora a João Calvino. Bom, Calvino, galera, vai aderir à Reforma Protestante em 1533 e como muitos, né, desse período que vão aderir à Reforma, ele precisa fugir para não ser morto. Calvino, então, sai da França e vai para a Suíça, onde ele vai escrever o seu livro mais famoso, A Instituição Cristã, onde ele vai fazer a defesa dos protestantes que estão sendo perseguidos pelo rei francês e vai escrever a sua doutrina calvinista. Há quem diga que Calvino é um cara mais conservador do que Lutero, perfeito? E que a sua visão, então, do protestantismo, ela é, consequentemente, mais conservadora. Calvino também é chamado de o segundo pai do protestantismo. E o que ele vai dizer? A igreja tem que ser invisível na vida do homem. Galera, isso aqui é uma clara alusão do que o Lutero defendeu lá na frente, que é a livre interpretação da Bíblia, perfeito? E o sacerdócio universal. A igreja não tem que se meter aonde ela não é necessária, o que significa que não tem que ter hierarquização, tá? E
A partir do momento que você faz a leitura da Bíblia, você só precisa de uma leve orientação. Quem é essa orientação? É o pastor. O pastor deveria ser um delegado, alguém que te ajuda ali na interpretação. Ele não é superior a você de forma alguma, ok? Ele está ali para ajudar, para guiar em determinado momento. A outra questão que ele vai falar é da predestinação. Diferentemente do Lutero, que vai dizer que a salvação ela é pela fé, o Calvino vai dizer que nós somos predestinados. E como é que essa predestinação vai aparecer? Através de sinais ao longo de toda a nossa vida, né? Ou seja, Deus daria sinais de que seremos salvos ou de que iríamos direto para o inferno ao longo de toda a nossa vida. E aí, muita gente, inclusive, vai dizer que essa forma de pensamento, ela tá ligada a uma ética protestante que vai favorecer muito a ideia de trabalho e de lucro, como você já viu nas discussões da aula de Sociologia e de Filosofia. Então, o que seria isso? A predestinação estaria ligada a essa ideia aqui, ó, de ganhar. Ora, se você está tendo bênçãos na sua vida, é porque então você está predestinado à salvação. É claro que essa predestinação aqui, galera, não é simplesmente nasci, e tô predestinado. Não, a gente tem que continuar indo à igreja, a gente tem que continuar lendo a Bíblia, tem que respeitar a família, certo? Ou seja, a gente vai ter aqui uma série de coisas que precisam ser feitas para que essa predestinação se conclua, tá bom? Então vamos lá. A questão do trabalho é o seguinte: se você estiver trabalhando e ganhando dinheiro, de certa forma você então está no caminho correto. Essa é a lógica que a gente utiliza. Se eu trabalho bem, eu ganho bastante, então eu estou fazendo algo correto. Isso aqui vai ser ótimo para a burguesia. A burguesia é essa que está enriquecendo, tá? Vai se encontrar bastante aqui nas palavras do Calvino. Você precisa lembrar que a Igreja Católica, nesse momento, ela vai condenar a usura, que é a acumulação de riqueza, apesar de que ela mesmo acumula muitas riquezas. E a burguesia vai crescer ouvindo ali que tudo que eles fazem é uma afronta a Deus. Eles estão acumulando dinheiro. Ora, isso é pecado, você está ofendendo a Deus. Se você está ofendendo a Deus, isso é um problema muito sério. Para quem é criado dentro da lógica cristã, né, a gente vai se sentir muito mal. É óbvio que a gente vai se sentir mal. E a gente vai tentar sempre arranjar uma forma de consertar isso. Olha, o Calvino vai dizer, querido, você ter lucro, na verdade, não é um problema. Se você está tendo lucro, se você está ganhando dinheiro, se você está enriquecendo, se você está prosperando, né? O que significa isso? Significa que você está recebendo um sinal de Deus de que você está no caminho correto. E se você continuar trabalhando, é uma forma de agradecer a essas bênçãos e louvar a Deus. O trabalho vai te enobrecer e você, tornando-se nobre como pessoa, você está no caminho da predestinação. E Deus vai dizer para você que tá ok a partir do momento que você começar a ganhar. Olha aí a teologia da prosperidade, ok? Bom, o calvinismo, então, óbvio, vai se expandir por toda a Europa. Além da Suíça, onde Calvino vai se refugiar, nós vamos ter a França, aonde chamaremos os calvinistas de huguenotes. Não esquece de adotar esse nome aí, porque a gente vai ter isso aparecendo pra gente outras vezes. Na França vai gerar um atrito muito grande, porque eu vou ter uma parte da população que vai ser calvinista e a outra que vai ser católica. Isso vai se desenvolver numa guerra civil, basicamente, e vamos ter um episódio muito triste chamado de Noite de São Bartolomeu, aonde cerca de 20 mil protestantes vão ser brutalmente assassinados, tá? Os Países Baixos, ou seja, Bélgica, Holanda e parte de Luxemburgo ali, também vão ser bastante influenciados pelo calvinismo. E aí a gente vai ter o calvinismo ali se destacando na Holanda. Holanda, que é essa província, perfeito, que tem bastante comerciantes, bastante burgueses ali dentro. Lembrando, pessoal, que os Países Baixos nesse momento pertencem a quem? Exato, a Espanha. E a Espanha é o quê? Perfeito! Católica, ou seja, Filipe II, que é o rei da Espanha nesse momento, não vai aceitar que o calvinismo chegue nas suas regiões, tá? E aí ele vai ter uma política altamente intolerante com os calvinistas holandeses. Tanto é que essa intolerância chega no formato de repressão mesmo violenta. E um dos seus duques, o Duque de Alba, vai mandar exércitos ali para massacrar os calvinistas. Os calvinistas então respondem formando um exército próprio. Para evitar maiores confusões e que aquilo ali, né, desse prejuízos maiores à Espanha, né, a gente vai ter ali o desenvolver dessa história com a separação da região. A Holanda ali vai conseguir a sua independência, certo? E vai ser adepta
do calvinismo, ok? E as outras regiões vão permanecer católicas. Então, olha só como é que vai ficar. De um lado, né, das 17 províncias que faziam os Países Baixos, eu vou ter 10 que vão permanecer católicas, que nós chamaríamos de União de Arreais, e 7 que vão ficar como calvinistas, que é a União de Utrecht. O calvinismo também vai chegar na Inglaterra e na Escócia. Na Inglaterra, a gente vai chamar esses caras de puritanos, a quem a gente vai ver nas revoluções inglesas. E na Escócia, chamaremos essa galera de presbiterianos. Perfeito? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Eu só vou terminar com a parte do anglicanismo e a contra-reforma. Apesar do anglicanismo não ser necessariamente um movimento ligado, né, ao protestantismo, ele é importante porque ele é uma das rupturas desse momento e é um episódio que mostra pra gente o quanto a Igreja Católica vem perdendo poder e suas áreas de influência, beleza? Bom, vamos ao anglicanismo então. Galera, presta atenção aqui no seguinte, o anglicanismo ele vai acontecer porque Henrique VIII, pai da Igreja Anglicana, quer pedir o divórcio de sua esposa Catarina de Aragão. O motivo é que Catarina de Aragão não consegue dar um herdeiro homem para o rei, perfeito? E aí ele quer casar-se com sua amante, Ana Bolena, que jurou de pés juntos que ia conseguir dar um herdeiro homem para ele. Spoiler, não consegue, tá? Henrique VIII então vai mandar uma carta para o Papa pedindo o cancelamento do casamento, e é óbvio que o Papa vai dizer não, vai continuar casado. Henrique VIII então recorre ao clero da Inglaterra, os membros do clero dentro da Inglaterra. E no que é basicamente um golpe ali, a igreja inglesa, né, os membros do clero inglês, o clero de Canterbury, né, veremos essa galera de Canterbury aí aparecer outras vezes na nossa vida, vão proclamar Henrique VIII o chefe da igreja inglesa em 1531. Certo? A Igreja Católica não vai aceitar, mas aí não tem muito que possa ser feito, e o rei, para piorar ainda a relação com a Igreja Católica, vai proibir que todas as rendas da igreja sejam enviadas para Roma. O que significa isso, abençoado? Significa que todo o dízimo e toda a riqueza que a igreja está acumulando em Londres não pode ir para Roma. Você imagina o rombo que isso vai causar nas finanças da Igreja Católica, tá? Em resposta, a Igreja Católica vai excomungar, ou seja, vai expulsar o rei Henrique VIII em 1533. Mas até aí, tudo bem, não faz a diferença na vida desse rei, que em 1534 consegue que o parlamento aprove o que a gente chama de ato de supremacia. O que é esse ato de supremacia? Perfeito, é quando agora o parlamento também reconhece o rei como a figura que controla a igreja, como o chefe da igreja, tá, inglesa, a igreja anglicana. Bom, Henrique VIII, então, em resposta, toma as terras da igreja e coloca para leilão, agradando bastante a nobreza, tá? A alta nobreza e a pequena nobreza, que é a gentry, tá? Que a partir disso começa a crescer mais ainda. Apesar desses problemas aqui com a Igreja Católica, né, e dessa confusão política, a coroa ainda sai fortalecida dessa disputa. Porém, o anglicanismo só vai realmente se consolidar, tá, como uma religião estável com Elizabeth I. Perfeito? Bom, aí vem a resposta da igreja, ou seja, o que a igreja está fazendo para tentar contornar tudo isso aqui que a gente já viu. A resposta da igreja é o que a gente chama de contra-reforma. E os objetivos dela é combater o crescimento do protestantismo. Como é que eu vou fazer isso? Olha, é uma série de medidas. Por exemplo, eu vou proibir uma série de livros de circularem por aí. Entram na lista proibida da igreja, que é o Index. Ok? A outra coisa que eu vou tentar fazer é conquistar novos fiéis e, principalmente, reestruturar a igreja por dentro. Beleza? Quais são essas medidas, então, que vão ser adotadas? Eu vou voltar com a Inquisição, através da Sagrada Congregação da Inquisição Universal. O que era a Inquisição, galera? Era a perseguição de todos os hereges, o que significa que eu vou voltar a queimar pessoas, tá? E acusá-las de heresia. Perfeito? Eu vou fazer, né, alianças com monarcas católicos e também vou reforçar as alianças que eu já tinha previamente. E aí, destaque para quem? Portugal e Espanha. E aí a gente entra na própria Companhia de Jesus aqui, ó. A Companhia de Jesus, que vai ser criada em 1534 por Inácio Loyola, vai fazer o quê? Vai aqui aportar,
nas Américas Portuguesas, tá? E nas Américas Portuguesas, ótimo, na América Portuguesa e na América Espanhola, tá bom? E aí, por fim, eu tenho o Concílio de Trento. O que é esse Concílio de Trento? É a mudança e reforço de ideias, é uma série de medidas dentro da igreja, tá? Para dentro da igreja, para fazer com que a gente tenha mudanças, tá? Dentro do clero e da forma com qual esse clero lida com o conhecimento acerca do catolicismo, perfeito? Pessoal, a gente vai encerrando então aqui, espero que tudo tenha ficado bem explicadinho, qualquer coisa, tamo junto!